Capítulo 6. Continuação das reminiscências do Dr. John Watson. A furiosa resistência do nosso prisioneiro claramente não indicava nenhuma ferocidade em sua disposição para conosco, pois ao se ver impotente, sorriu com afabilidade e expressou esperança de não ter machucado nenhum de nós na briga. Suponho que vão me levar para o distrito policial, observou para Sherlock Holmes. Meu carro está à porta. Se soltarem as minhas pernas, caminharei até ele. Já não sou tão leve quanto costumava ser. Gregson e Lestrade se entreolharam, como se a proposta lhe parecia atrevida, mas Holmes fez imediatamente o que o prisioneiro pedia, e soltou a toalha com que lhe amarrava os tornozelos. Ele se levantou e esticou as pernas como se para se assegurar de que elas estavam livres novamente. Lembro que pensei comigo mesmo, ao olhá-lo, que raramente vira um homem de constituição mais forte, e sua face escura, queimada de sol, tinha uma expressão de determinação e energia tão formidável quanto sua força física. Se houver uma vaga para chefe da polícia, acredito que o senhor é o homem indicado, disse, fitando meu companheiro de apartamento com disfarçada admiração. A maneira como seguiu meu rastro foi notável. É melhor virem comigo, disse Holmes aos dois detetives. Posso conduzi-los, disse Lestrade. Ótimo. E Gregson pode ir dentro comigo. O senhor também, doutor. Interessou-se pelo caso e pode certamente ir conosco. Assenti com prazer e descemos todos juntos. Nosso prisioneiro não fez nenhuma tentativa de fugir, entrando calmamente no carro que fora seu, seguido por nós. Lestrade subiu na boleia, chicoteou o cavalo e levou-nos num tempo muito curto ao nosso destino. Fomos introduzidos numa saleta onde um inspetor de polícia anotou o nome de nosso prisioneiro e os nomes dos homens de cujo assassinato ele fora acusado. O policial era um sujeito pálido e frio, que se desincumbiu de suas tarefas de uma maneira tediosa e mecânica. O prisioneiro será levado perante os magistrados no curso da semana, disse. Nesse meio tempo, Mr. Jefferson Hope, há alguma coisa que deseje dizer? Devo adverti-lo que suas palavras serão registradas e poderão ser usadas contra o senhor. Tenho muito a dizer, respondeu lentamente nosso prisioneiro. Quero contar tudo aos cavalheiros. Não seria melhor reservar isto para o julgamento? Perguntou o inspetor. Talvez eu nunca seja julgado, respondeu ele. Não precisam se assustar. Não é um suicídio que estou pensando. O senhor é médico? Virou seus intensos olhos escuros para mim ao fazer essa última pergunta. Sim, sou, respondi. Então põe a mão aqui, disse com um sorriso, movendo seus punhos algemados em direção ao peito. Obedeci, e dei-me conta imediatamente de uma extraordinária palpitação e comoção que tinham lugar ali dentro. As paredes de seu peito pareciam vibrar como faria um prédio frágil dentro do qual funcionasse um poderoso motor. No silêncio da sala eu podia ouvir um zunido e um rumorejo surdos que vinham da mesma fonte. Ora, exclamei, o senhor tem uma aneurisma na horta. É o nome que dão a isso, disse ele placidamente. Consultei um médico semana passada e ele me disse que vai arrebentar fatalmente em poucos dias. Vem piorando há anos. Começou com a superexposição e a subnutrição entre as montanhas de Salt Lake. Agora já fiz meu trabalho, e não me importo com quanto tempo me resta, mas gostaria de deixar um relato do caso. Não quero ser lembrado como um assassino comum. O inspetor e os dois detetives discutiram brevemente a conveniência de lhe permitir contar sua história. Considera que há algum perigo imediato, doutor? Perguntou o primeiro. Sem dúvida há, respondi. Bom, nesse caso é claramente nosso dever no interesse da justiça tomar seu depoimento, disse o inspetor. Sinta-se livre, senhor, para fazer o seu relato, mas volto a adverti-lo de que ele será registrado. Se me dão licença, vou me sentar, disse o prisioneiro, juntando o gesto à palavra. Esse meu aneurisma me deixa facilmente cansado e nossa luta meia hora atrás não melhorou as coisas. Estou à beira do túmulo e não tenho interesse em mentir. Cada uma de minhas palavras será a mais pura verdade e como vão usá-las não tem nenhuma importância para mim. Com estas palavras, Jefferson Hope recostou-se em seu assento e iniciou o extraordinário relato que se segue. Falava de uma maneira calma e metodótica, como se os eventos que narrava fossem muito triviais. Posso dar o testemunho da precisão do relato anexo, pois tive acesso à caderneta de Lestrade, em que as palavras do prisioneiro foram registradas exatamente como pronunciadas. Não lhe importa muito porque eu odiava esses homens, disse ele. Basta dizer que eram culpados da morte de dois seres humanos, um pai e uma filha, e que haviam, portanto, perdido o direito às próprias vidas. Após o lapso de tempo que transcorreu desde o seu crime, era-me impossível conseguir uma condenação contra eles em algum tribunal. Mas eu sabia que eram culpados, e decidi que deveria ser, a um só tempo, seu juiz, júri e carrasco. Os senhores teriam feito o mesmo, se tivessem alguma hombridade e se tivessem no meu lugar.
Essa moça de que falei ia se casar comigo 20 anos atrás. Foi forçada a se casar com aquele mesmo Drebber, o que a matou de desgosto. Tirei a aliança de seu dedo no caixão e jurei que ele morreria olhando para aquele mesmo anel, e que seus últimos pensamentos seriam sobre o crime pelo qual era punido. Levando a aliança sempre comigo, segui Drebber e seu cúmplice por 2 continentes até apanhá-los. Pensaram que me cansariam, mas não conseguiram. Se eu morrer amanhã, como é muito provável, morro sabendo que meu trabalho nesse mundo está feito, e bem feito. Eles morreram, e pelas minhas mãos. Nada mais tenho a esperar ou desejar. Sendo eles ricos e eu pobre, não me foi fácil segui-los. Quando cheguei a Londres, meu bolso estava quase vazio e vi que tinha de ganhar a vida de algum modo. Como conduzir cavalos e montar sempre foi tão natural para mim quanto andar, procurei o escritório de um proprietário de fiacres e logo consegui um emprego. Tinha de pagar certa soma por semana ao proprietário e qualquer coisa que ganhasse a mais seria minha. Raras vezes houve muito mais, mas consegui ir vivendo. O mais difícil foi aprender a me orientar, pois me parece que de todos os labirintos que já foram concebidos, essa cidade é o mais desnorteante. Mas andava com um mapa e depois de se situar nos principais hotéis e estações, saí-me bastante bem. Demorei algum tempo para descobrir onde meus 2 cavalheiros estavam morando, mas indaguei incessantemente até que por fim topei com eles por acaso. Estavam numa pensão em Camberwell, do outro lado do rio. Depois que os descobri, soube que estavam à minha mercê. Eu deixara a barba crescer e não havia possibilidade de me reconhecerem. Eu os rastrearia e perseguiria até encontrar minha oportunidade. Havia decidido que não me escapariam novamente. Apesar de tudo, isso quase aconteceu. Onde quer que fosse em Londres, eu estava sempre nos seus calcanhares. Por vezes os seguia no meu carro, por vezes a pé, mas de carro era melhor porque não me podiam escapar. Como era só de manhã bem cedo ou tarde da noite que eu podia ganhar alguma coisa, comecei a ficar em atraso com meu patrão. Mas não me importava com isso, contanto que pudesse pôr as mãos nos homens que queria. Mas eles eram muito ardilosos. Deviam pensar que havia alguma possibilidade de estarem sendo seguidos, porque nunca saíam sozinhos, e nunca após o cair da noite. Durante 2 semanas, guiei atrás deles todos os dias, e nunca os vi separados uma só vez. O próprio Drebber estava bêbado a metade do tempo, mas Stangerson não se deixava pegar num cochilo. Eu os vigiava o tempo todo, sem nunca ver a sombra de uma chance, mas não desanimava, porque alguma coisa me dizia que estava chegando a hora. Meu único medo era que essa coisa em meu peito rebentasse um pouco cedo demais e meu trabalho ficasse por fazer. Por fim, uma noite eu andava de um lado para o outro em Torquay Terrace, como se chamava a rua em que estavam hospedados, quando vi um fiacre parar à porta da pensão. Pouco depois que algumas bagagens foram levadas, Drebber e Stangerson apareceram e partiram. Chicoteei meu cavalo e tentei não perdê-los de vista, sentindo-me muito intranquilo, porque temi que fosse se mudar. Em Euston Station, eles desceram, e eu, deixando um menino segurando meu cavalo, segui-os até a plataforma. Ouvi-os perguntar pelo trem de Liverpool, e o guarda responder que um acabara de partir e só haveria outro dentro de algumas horas. Stangerson pareceu contrariado com isso, mas Drebber mostrou-se bastante satisfeito. Cheguei tão perto deles no alvoroço que pude ouvir cada palavra que diziam. Drebber disse que tinha um pequeno assunto particular a resolver, e que se o outro pudesse esperá-lo, logo iria a seu encontro. Seu companheiro admoestou-o, lembrando-o que haviam decidido se manter junto. Drebber respondeu que se tratava de um problema delicado e devia ir sozinho. Não consegui ouvir a resposta de Stangerson a isso, mas o outro se pôs a praguejar e lembrou-lhe que não passava de seu criado, e não devia se atrever a lhe dar ordens. Diante disso, o secretário desistiu e simplesmente combinou com ele que, caso perdesse o último trem, deveria ir ao seu encontro no Halliday Private Hotel, ao que o Drebber respondeu que estaria de volta à plataforma antes das 11, e se dirigiu para fora da estação. O momento pelo qual eu tanto havia esperado finalmente chegara, e eu tinha meus inimigos em meu poder. Juntos podiam se proteger um ao outro, mas separados estavam à minha mercê. Meus planos já estavam definidos. Não há nenhuma satisfação na vingança, a menos que o inimigo tenha tempo para perceber quem golpeia, e por que a vingança o atingiu. Eu formulara planos que me dariam a oportunidade de fazer o homem que me ofendera compreender que seu velho pecado o condenara. Por acaso, alguns dias antes, um cavalheiro que andara examinando algumas casas na Brixton Road deixara cair a chave de uma delas, em meu carro. Ela foi procurada na mesma tarde e devolvida, mas no intervalo eu fizera um molde dela e providenciara uma duplicata. Através disso, tinha acesso a pelo menos um local nessa grande cidade, em que estaria certamente salvo de interrupções. Como levar Drebber até aquela casa era o difícil problema que eu tinha então a de resolver.
Ele desceu a rua e entrou em um ou dois bares, ficando por quase meia hora no último deles. Ao sair, cambaleava e estava evidentemente muito bêbado. Havia um Hanson bem na minha frente e ele o chamou. Seguiu tão de perto que o focinho do meu cavalo ficou a menos de 1 metro do seu cocheiro durante todo o percurso. Sacolejamos pela Waterloo Bridge e por quilômetros de ruas até que, para meu espanto, vimos-los de volta no terraço, onde ele se hospedara. Não conseguia atinar com o que pretendia voltando ali, mas segui em frente e parei meu carro a uns 100 metros da casa. Ele entrou em seu Hansom e partiu. Dê-me um copo d'água, por favor. Tenho a boca seca de tanto falar. Dei-lhe o copo e ele bebeu a água de um trago. Agora está melhor, disse. Bem, esperei por um quarto de hora, ou mais, quando de repente ouvi um rumor de briga dentro da casa. Um instante depois, a porta foi aberta num repelão e apareceram dois homens. Um deles era Drebber e o outro um rapaz que eu nunca vira antes. Esse sujeito segurava Drebber pelo colarinho e quando chegaram ao alto da escada, deu-lhe um empurrão e um chute que o levaram até ao meio da rua. Seu patife! Gritou, brandindo sua bengala para ele. Vou lhe ensinar a insultar uma moça direita. Estava tão enfurecido que acho que teria destruído Drebber com seu porrete, se o Biltre não tivesse saído cambaleando rua abaixo o mais depressa que podia. Correu até a esquina e depois, vendo o meu fiacre, chamou-me e entrou. Leve-me até o Halliday Private Hotel, disse. Quando eu tive bem dentro do meu carro, senti meu coração pular no peito com tal alegria que temi que nesse último momento meu aneurisma rebentasse. Dirigi lentamente, ponderando em minha mente o que seria melhor fazer. Poderia levá-lo diretamente para o campo, e ali alguma vereda deserta ter minha última entrevista com ele. Quase decidira fazer isso quando ele resolveu o problema para mim. A sofreguidão pela bebida tomara conta dele novamente, e ele ordenou que eu parasse próximo a um bar elegante. Entrou, dando-me ordem para esperar. Ali ficou até o estabelecimento fechar, e quando saiu estava tão embriagado que eu sabia que tinha a caça nas mãos. Não imagine que eu pretendia matá-lo friamente. Teria sido apenas estrita justiça se eu fizesse, mas eu não teria condições para tanto. Decidira havia muito tempo que ele deveria ter uma chance de salvar sua pele se escolhesse tirar proveito dela. Entre os muitos ofícios que havia exercido nos Estados Unidos durante minha vida errante, fui, certa vez, zelador e faxineiro no laboratório do New York College. Um dia o professor dava aula sobre venenos e mostrou aos alunos um alcaloide, como o chamou, que havia extraído de um veneno para a flecha sul-americano, e que era tão poderoso que o menor grão significava morte instantânea. Localizei o frasco em que esse preparado era mantido, e depois que todos haviam ido embora, apossei-me de um pouquinho dele. Sendo um droguista bastante hábil, transformei esse alcaloide em 2 pequenas pílulas solúveis e guardei cada uma numa caixa com outra pílula similar, feita sem veneno. Decidi nessa ocasião que, quando tivesse minha chance, meus cavalheiros poderiam escolher uma pílula de uma dessas caixas, enquanto eu engoliria a restante. Seria igualmente mortal, e muito menos barulhento que um tiro abafado com um lenço. Decidi em diante levar minhas caixinhas de pílulas sempre comigo, e agora chegara a hora de usá-las. Era quase uma hora de uma noite tenebrosa e fria, ventava forte e chovia aos cântaros. Por desolado que estivesse um tempo, eu me sentia contente por dentro, tão contente que teria gritado de pura alegria. Se algum dos senhores um dia sofreu por alguma coisa e ansiou por ela durante 20 longos anos, então subitamente a viu a seu alcance, compreende meus sentimentos. Acendi um charuto e fumei-o às baforadas para acalmar meus nervos. Mas minhas mãos tremiam e minhas têmporas latejavam de excitação. Enquanto conduzia, podia ver o velho John Ferrier e a doce Lucy olhando para mim da escuridão e sorrindo-me, tão claramente quanto os vejo nesta sala. Ficaram à minha frente o tempo todo, um de cada lado do cavalo, até que parei diante da casa da Brixton Road. Não havia viva alma por ali, e não se ouvia nenhum som, exceto o da chuva caindo. Ao olhar pela janela, vi Drebber todo encolhido num sono de bêbado. Sacudiu-o pelo braço. Está na hora de descer, disse-lhe. Certo, cocheiro. Suponho que ele pensou que havia chegado ao hotel que mencionara, pois saiu sem mais uma palavra e me seguiu pelo jardim. Tive de caminhar ao seu lado para ampará-lo, porque cambaleava um pouco. Quando chegamos à porta, abriu e a conduzi à sala da frente. Dou-lhes minha palavra de que o tempo todo o pai e a filha caminhavam diante de nós. Está horrivelmente escuro, disse ele, tateando com os pés. Logo teremos luz, respondi, riscando o fósforo e acendendo uma vela que trouxera comigo. Agora, Drebber, continuei, virando-me para ele e segurando a vela junto ao meu próprio rosto. Quem sou eu? Ele me fitou
com olhos embaçados, bêbados por um momento. Depois vi um horror surgir neles e lhe convulsionar todo o semblante, o que me mostrou que me reconhecia. Cambaleou para trás com o rosto lívido e viu o suor brotar em sua testa, enquanto seus dentes batiam. A essa visão, encostei-me na porta e ri às gargalhadas. Sempre soubera que a vingança seria doce, mas nunca esperei pelo prazer que então me inundava a alma. Seu patife, eu disse, segui seu rastro de Salt Lake City a São Petersburgo, e você sempre me escapou. Agora finalmente suas andanças chegarão ao fim, porque um de nós não verá o sol nascer amanhã. Ele se esquivou ainda mais enquanto eu falava, e pude ver em seu rosto que pensava que eu estava louco. E realmente estava naquele momento. Os pulsos em minhas têmporas batiam como martelos, e creio que teria tido algum tipo de ataque se o sangue não tivesse jorrado de meu nariz e me aliviado. O que pensa de Lucy Ferrier agora? Gritei, trancando a porta e sacudindo a chave em sua cara. O castigo demorou a chegar, mas finalmente o alcançou. Vi seus lábios covardes tremer enquanto eu falava. Ele teria implorado por sua vida, mas sabia que era inútil. Vai me assassinar, gaguejou. Não há assassinato nenhum, respondi. Quem fala do assassinato de um cachorro louco? Que misericórdia você teve da minha pobre querida quando a arrastou para longe de seu pai trucidado e a levou para seu harém depravado. Não fui eu que o matei, o pai dela, exclamou. Mas foi você que lhe despedaçou o coração, gritei, empurrando a caixa em sua direção. Deixemos que Deus julgue entre nós. Escolha uma e engula. Há morte em uma e vida na outra. Engolirei a que você deixar. Vejamos se há justiça sobre a terra, ou se somos governados pelo acaso. Ele se encolheu, com gritos desesperados e súplicas por misericórdia. Mas puxei minha faca e a mantive junto à sua garganta até que me obedeceu. Em seguida, engoli a outra pílula, e ficamos olhando um para o outro em silêncio por um minuto ou mais, esperando para ver quem viveria e quem morreria. Será que algum dia esquecerei a expressão que tomou conta de seu rosto quando as primeiras dores lhe avisaram que o veneno estava em seu sistema? Ri ao vê-la, e segurei a aliança de Lucy diante de seus olhos. Foi só um instante, porque a ação do alcaloide é rápida. Um espasmo de dor contorceu-lhe o semblante. Ele jogou as mãos para frente e cambaleou, e depois, com um grito rouco, caiu pesadamente no chão. Virei-o com o pé e pus a mão sobre seu coração. Nenhum movimento. Estava morto. O sangue estivera escorrendo de meu nariz sem que eu me desse conta. Não sei de onde me veio a ideia de escrever na parede com ele. Talvez fosse uma intenção maliciosa de pôr a polícia numa pista falsa, pois me sentia despreocupado e alegre. Lembrei-me de um alemão que fora encontrado em Nova York com a palavra hash escrita acima dele, tendo os jornais da época afirmado que aquilo devia ser obra das sociedades secretas, pensando que o que entregara os nova-iorquinos entregaria os londrinos. Molhei o dedo em meu próprio sangue e escrevi a palavra num lugar conveniente da parede. Depois caminhei até o meu fiacre e vi que não havia ninguém por perto, e que a noite ainda estava muito tempestuosa. Tinha rodado já um certo trecho quando, pondo a mão no meu bolso, em que costumava guardar o anel de Lucy, não o encontrei. Aquilo me deixou arrasado, pois era a única lembrança que tinha dela. Pensando que poderia ter deixá-lo cair ao me debruçar sobre o corpo de Drebber, dei meia volta e, deixando meu fiacre numa rua lateral, segui audaciosamente até a casa, pois estava disposto a correr qualquer risco para não perder o anel. Ao chegar lá, dei de cara com um policial que saía, e só consegui dissipar suas desconfianças fingindo estar irremediavelmente bêbado. Foi assim que Enoch Drebber encontrou o seu fim. Tudo o que restava depois era fazer o mesmo com Stangerson, e assim liquidar a dívida de John Ferrier. Eu sabia que ele estava hospedado no Halliday Private Hotel, e passei o dia todo plantado nas imediações, mas ele não saiu uma vez sequer. Imaginei que ele desconfiava de alguma coisa diante do não aparecimento de Drebber. Era muito esperto, aquele Stangerson, sempre alerta. Mas se pensava que podia me evitar ficando dentro de casa, estava muito enganado. Logo descobri qual era a janela do seu quarto, e cedo na manhã seguinte, usando uma escada abandonada na ruela atrás do hotel, subi até o seu quarto quando mal raiava o dia. Acordei-o e contei-lhe que chegara a hora em que devia responder pela vida que ceifara tanto tempo antes. Descrevi-lhe a morte de Drebber e dei-lhe a mesma escolha entre as pílulas. Em vez de se agarrar à chance que isso lhe oferecia, saltou da cama e voou em minha garganta. Em autodefesa, apunhalei no coração. O desenlace teria sido o mesmo em qualquer circunstância, pois a providência jamais teria permitido que sua mão culpada escolhesse a outra pílula que não a venenosa. Tenho pouco mais a dizer, felizmente, porque sinto-me exausto. Continuei trabalhando como cocheiro por uns dias, pretendendo continuar até que
até ter poupado o suficiente para me levar de volta aos Estados Unidos. Estava parado no pátio quando um garoto maltrapilho perguntou se havia um cocheiro chamado Jefferson Hope, acrescentando que meu fiacre estava sendo chamado por um cavalheiro em Baker Street, número 221B. Fui até lá sem desconfiar de nada, e quando dei por mim, esse rapaz aqui me algemou e me imobilizou tão bem como nunca vi na minha vida. Esta é toda a minha história, cavalheiros. Podem me considerar um assassino, mas tenho-me na conta de um agente da justiça, tanto quanto os senhores. A narrativa do homem fora tão emocionante e suas maneiras tão impressionantes que havíamos todos ouvido em absorto silêncio. Até os detetives profissionais, indiferentes como eram todos os aspectos do crime, pareceram profundamente interessados na história de Jefferson. Quando ele terminou, permanecemos alguns minutos numa imobilidade só quebrada pelo arranhar do lápis de Lestrade, que dava os toques finais a seu registro taquigráfico. Há apenas um ponto sobre o qual eu gostaria de um pouco mais de informação, disse Sherlock Holmes por fim. Quem era o seu cúmplice que veio à procura do anel quando publiquei o anúncio? O prisioneiro deu uma piscadela jocosa para meu amigo. Posso contar meus próprios segredos, disse, mas não vou pôr outras pessoas em apuros. Vi seu anúncio e pensei que podia ser um embuste, ou podia ser o anel que eu desejava. Meu amigo se ofereceu para ir verificar. Acho que admitirão que saiu admiravelmente bem. Sem dúvida alguma, disse Holmes entusiasticamente. Agora, cavalheiros, observou o inspetor com gravidade, é preciso cumprir as formalidades da lei. Quinta-feira o prisioneiro será levado perante os magistrados e o comparecimento dos senhores será exigido. Até lá, serei responsável por ele. Enquanto falava, tocou a campainha e Jefferson Hope foi levado embora por um par de carcereiros, enquanto meu amigo e eu saímos do distrito e pegávamos um fiacre de volta para Baker Street.